Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Soy muy feliz de estar aquí un año más. Estou feliz de estar aqui uma vez mais. Le decía al pastor Ailton Jr. cuando él me recogió en el aeropuerto E eu dizia ao pastor Ailton Júnior, quando ele me recebia no aeroporto, de que parecía que el tiempo no había pasado. de que parecia que o tempo não tinha passado. Un año ha sido muy rápido. E um ano tinha sido muito rápido. Y después de un año muy intenso, E depois de um ano muito intenso, mucho trabajo, muito trabalho, estar aquí es como venir a casa. estar aqui é como voltar a casa. Se siento muy agradecido, pastor, Eu me sinto muito agradecido, pastor, por esta oportunidad que me da de estar aquí una vez más. por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui uma vez mais. Está con el pastor Ezequías, Estar aqui com o pastor Ezequias, el pastor Junior, pastor Júnior con todos ustedes. e com todos vocês. Yo me siento como en familia. E eu me sinto como se estivesse em família. Así que muchas gracias por tanto cariño, tanto amor. Assim que muito obrigado por tanto carinho, tanto amor. Mientras escuchaba la coral, la banda, E enquanto eu los escutava o músicos, coral, a banda, yo pensaba en algo que quizás usted no es consciente. eu pensava em algo que talvez vocês não sejam conscientes. El pastor Ezequías viaja mucho, también el pastor Ailton. O pastor Ezequias viaja muito também, o pastor Ailton. Yo no he estado en ningún sitio en el mundo que tenga tantas posibilidades, tanto talento, tanto don. E eu não tenho estado em nenhum outro lugar no mundo que tenha tantas possibilidades, tantos talentos, tantos dons. Es impresionante cómo Dios les ha bendecido. E é impressionante como Deus tem abençoado vocês. Con tantos dones, con tantos talentos. Com tantos dons, com tantos talentos. Gloria a Dios. Glória a Deus. Pero además con tanta excelencia, Porém, ademais de tanta excelência, tanta reverencia, tanta reverência, tanta amor para Dios. tanto amor para Deus, Son una inspiración. são uma inspiração. Sigan así. E continuem assim. Pastor Ailton, felicidades. Pastor Ailton, felicidades. Porque esto no aparece de forma automática. Porque isso não aparece de forma Es automática. algo muy intencional. Isso é algo muito intencional. Y Dios está bendiciendo sus vidas. E Deus está abençoando suas vidas. Pero lo más importante de todos, Porém, o mais importante de tudo isso, algo que molesta mucho al enemigo, algo que incomoda muito o inimigo, es que la iglesia sigue creciendo. é que a igreja continua crescendo. He escuchado que este año E eu tenho escutado que esse ano son alrededor de 8.000 personas que pasaron por las aguas del bautismo. são aproximadamente 8.000 pessoas que passaram pelas águas do batismo. Gloria a Dios. Glória a Deus. Eso es lo más grande. Isso é o maior. Eso es una señal, una marca del desarrollo de la iglesia. Isso é um sinal, uma marca do desenvolvimento da igreja. No es solamente juntar gente, Não é apenas juntar pessoas, es pastorear, discipular, é pastorear e discipular, provocar un crecimiento en la vida de la iglesia. provocar um crescimento na vida da igreja. Les felicito, muchas gracias. E eu Les felicito parabenizo vocês, muito obrigado por estar aquí en esta noche. por estar aqui nessa noite. Traigo saludos de la iglesia en España. E eu trago saudações da igreja na Espanha. Muchos hermanos están orando por ustedes. Muitos irmãos estão orando por vocês. Y sobre todo también de mi esposa Fiona, que les manda muchos saludos. E sobretudo da minha esposa Fiona, que também manda muitas saudações. Dios les bendiga mucho. Deus abençoe muito vocês. Vamos a la palabra del Señor en esta noche. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Libro del Evangelio de Lucas, Livro no Evangelho de Lucas, capítulo 2. capítulo 2. Vamos a leer apenas un versículo, Vamos ler apenas um versículo, aunque estaremos haciendo referencia a más versículos de este capítulo 2. ainda que vamos estar fazendo referências a mais versículos além do versículo 52. Capítulo 2, versículo 52 del libro de Lucas. Capítulo 2, versículo 52 do livro de Lucas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Cuando vemos en este capítulo 2 la vida de Jesús, Quando vemos nesse capítulo 2 da vida de Jesus, estamos observando los primeros 12 años de la vida del Señor. estamos observando os primeiros 12 anos da vida do Senhor. Comienza el capítulo 2 con el nacimiento de Jesús. Capítulo 2 começa com o nascimento de Jesus. En el versículo 21 se habla acerca
de la circuncisión de Jesús después de 8 días de nacer. E no versículo 21 se fala da circuncisão de Jesus depois de 8 dias de nascido. Después vemos que 40 días después de haber nacido, Jesús fue presentado al templo. E vemos que depois de 40 dias de ter sido circuncidado, Jesus foi apresentado no templo. 40 días después de haber nacido. 40 dias depois de haver nascido. Y en el versículo 40 E no versículo 40 dice la palabra del Señor. diz a palavra do Senhor. Después que Jesús fue presentado, Depois que Jesus foi apresentado, que el niño crecía y Que o- se fortalecía que o menino crescia e se fortalecia, y se llenaba de sabiduría e era cheio de y sabedoria, la gracia del Señor estaba con él. e a graça de Deus estava sobre ele. Pasaron 12 años Passaram-se 12 anos y llega el momento del Mar Mitzvah, e chegou o momento do Bar Mitzvah, cuando el niño cumplido 12 años por su papá y su mamá es llevado como cada año a la fiesta de la Pascua. quando o menino cumpria 12 anos, ele era levado cada ano para a festa da Páscoa. Pero en esta ocasión fue llevado para ser presentado en el templo y celebrar la fiesta del Bar Mitzvah. Porém, nessa ocasião, ele foi levado ao templo para ser apresentado e celebrar a festa do Bar Mitzvah. Era el momento en que su papá, Era o momento que seu pai, ante la sociedad, ante Dios en el templo, diante da sociedade, diante de Deus no templo, declaraba que el niño estaba listo para tomar ya sus propias decisiones frente a la sociedad, onde ele declarava que a criança estava pronta para assumir suas decisões diante da sociedade, delante de Dios diante de Deus y delante de la familia. e diante da família. Es una edad de responsabilidad. É uma grande responsabilidade. Es una edad de responsabilidad. É uma idade de Es una edad responsabilidade. que marca una etapa en la vida de Jesús. É uma idade que marca uma etapa na vida de Jesus. Es un énfasis importante que Dios hace en la Escritura. E é uma ênfase muito grande que Deus faz na Escritura. Porque en el versículo 52 Porque no versículo 52 está diciendo que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios para con los hombres. está dizendo que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus Este e com os homens. versículo viene tras una situación que se da ahí. Esse versículo vem depois de uma situação que se dá aí. Porque el niño, después que fue presentado en el Bar Mitzvah, Porque a criança, depois que foi apresentada no Bar Mitzvah, como siempre la familia marchó de nuevo a su casa. como sempre, a família voltou para sua casa. Y después de un tiempo, E depois de um tempo, los papás se dan cuenta que Jesús no está con ellos. os pais se dão conta que Jesus não está com eles. Después de un día. Depois de um dia. Porque él estaba acostumbrado que el niño acompañase a los papás o estuviese entre la familia. Porque eles estavam acostumados em que os meninos estivessem com os Pero pais. echan com a de família. menos a Jesús. Porém, eles não perceberam Jesus. No sabían dónde estaba Jesús. Não sabiam onde Jesus estava. Así que regresan a Jerusalén. E assim eles regressam a Jerusalém. Y 3 días estuvieron buscando a Jesús. E 3 dias estiveram procurando No Jesus. sabían dónde estaban. Não sabiam onde estava. Y de pronto, E imediatamente, después de 3 días buscando a Jesús, depois de 3 dias procurando dice Jesus, la palabra del Señor diz a palavra do Senhor que Jesús estaba en el templo. que Jesus estava no templo. Y estaba en el templo en medio de los doctores de la ley. E estava no templo em meio aos doutores da lei. Él estaba escuchando a los doctores de la ley. Ele estava escutando aos doutores da Y lei. él estaba preguntando. E ele estava perguntando, Había tomado la decisión havia tomado a decisão de que ese año era diferente. de que aquele ano era diferente. Nunca antes Jesús había hecho algo semejante. Ele antes nunca tinha feito nada semelhante. Él decidió quedarse en el templo Ele decidiu ficar no templo porque quería comenzar una etapa de crecimiento y desarrollo en su vida. porque queria começar uma etapa de crescimento e desenvolvimento da Su sua vida. papá y su mamá Seu pai e sua mãe vinieron a decirle: vieram a dizer: Jesús, te Jesus, estamos buscando. estávamos Tu procurando. padre te está buscando. Teu pai está te procurando. Y Jesús dijo: E Jesus disse: Está bien, tá bem, pero debéis saber, mas vocês devem saber. ¿no sabéis Vocês não sabem que en los negocios de mi padre he de estar? que eu tenho que estar envolvido com os negócios do meu pai. Él estaba haciendo énfasis Ele estava dando ênfase a una necesidad que él tenía a uma necessidade que ele tinha de tener una etapa nueva de impulso y desarrollo de crecimiento en su vida. de ter uma etapa nova de impulsionamento e desenvolvimento na Quiero sua vida. llamar la atención sobre este texto, Eu quero chamar a atenção sobre esse texto, porque aquí lo que estamos encontrando porque aquilo que estamos encontrando
Es un momento interesante la vida de Jesús. É um momento interessante na vida de Jesus. Para otros niños, Para outras crianças, después del bar mitzvah, depois do bar mitzvah, se fueron con sus papás. eles foram com seus pais. Fue una etapa muy bonita, Foi uma etapa muito bonita, muy significativa, muito significante. pero para Jesús era algo diferente. Mas para Jesus era algo diferente. Él decidió quedarse ahí en el templo. Ele decidiu ficar ali no Él no templo. quería solamente el rito. Ele não queria apenas o ritual. Él no quería solamente la cultura. Ele não queria apenas a cultura. No solamente quería la educación. Não apenas ter a educação. No quería solamente la teología. Não queria somente a No teologia. quería solamente la herencia de su padre. Não queria apenas a herança do seu pai. Él tenía la decisión Ele tinha a decisão de quedarse en el templo, de ficar no templo, ocupándose de ocupando-se las cosas de su Padre Celestial. dos assuntos do seu Pai Celestial. Esta edad es una edad muy importante, Essa idade é uma idade muito porque importante. ya en ese momento Porque já nesse momento, él se queda en el templo, ele fica no templo, no porque su papá le dice, não porque o pai disse, no porque su madre le dice, não porque sua mãe sino mandou, porque él decide, mas porque ele por su decidiu, propia voluntad, por sua própria vontade, quedarse en ese lugar ficar nesse lugar para buscar las cosas de Dios. para su buscar Padre. as coisas de Deus. Siempre él tenía una característica. Ele sempre tinha uma característica. Él hablaba de Dios como su Pai. Ele falava de Deus como seu pai. Una relación muy especial. Uma relação muito especial. Y después de ese versículo 52, Depois desse versículo 52, pasaron 18 años passaram-se 18 anos que no sabemos más de la vida de Jesús. em que não sabemos mais da vida de Jesus. Pero esos 18 años Mas nesses 18 anos quedaron marcados por estos textos. ficaram marcados por esses Y textos. que nadie piense E que ninguém que pense esa decisión de Jesús de quedarse en el templo que essa decisão de Jesus em ficar era no un templo síntoma de rebeldía contra la familia. era um sintoma de rebeldia contra a En família. absoluto. De forma alguma. Dice la palabra de Dios A palavra de Deus diz que durante ese tiempo, que durante esse tempo, dice el versículo 51, diz o versículo 51, que Jesús volvió con sus padres que Jesus voltou com seus y pais se sujetó a ellos. e se sujeitou a eles. Por tanto, Portanto, vemos a Jesús como un ejemplo vemos a Jesus como um exemplo de hijo, de filho, de padre de pai y hijo e filho de Padre Celestial. do Pai Celestial. Esa combinación Essa combinação de crecimiento, de crescimento, de desarrollo, de desenvolvimento, es un ejemplo é um que exemplo nos habla a nosotros en esta noche que nos fala a nós nessa noite de lo que significa el crecer. daquilo que significa crescer. Porque la palabra crecer aparece aquí 2 veces. Porque a palavra crescer aparece aqui 2 Y vezes. eso nos recuerda también a un personaje en la Biblia como Samuel, Isso nos faz lembrar um personagem na Bíblia como Samuel, que también se nos dice de él que também é dito sobre ele, que Samuel crecía Que en gracia de Dios que Samuel crescia na graça de Deus y para con los hombres. e para com os Y homens. también de Juan el Bautista. Y también de Juan el Bautista. E também fala de João Batista. En capítulo 1, versículo 81. No capítulo 1, Del versículo libro 81. 80 de Lucas, del Evangelio de Juan. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 80. Ahí se nos dice Aí é dito que Juan el Bautista que João Batista crecía, crescia y dice hasta el día de su manifestación. e disse que até o dia da sua manifestação Era un desarrollo, un crecimiento oculto. era um desenvolvimento oculto. Un desarrollo y crecimiento oculto. Era um crescimento e En el desenvolvimento desierto. oculto no deserto. 30 años 30 anos creciendo crescendo sin que nadie supiera de él. sem que ninguém soubesse dele. Mas a los 30 años Porém, aos 30 anos, apareció apareceu 6 meses. 6 meses. Tan solo 6 meses. Apenas 6 meses. 6 meses de ministerio 6 meses de ministério para florecer, para florescer, dar todo lo que tenía. dar tudo o que tinha. 6 meses, 6 meses. pero 30 años oculto, Porém, 30 anos oculto, creciendo. crescendo. El crecimiento es parte de la vida. O crescimento faz parte da vida. El crecimiento es un desarrollo importante en la vida de las personas. O crescimento é um desenvolvimento importante na vida das El pessoas. crecimiento es aumentar. O crescimento é aumentar. El crecimiento es desarrollo. O crescimento é Es desenvolvimento. crecer en autoridad. É crescer na autoridade. Es aumentar en valor. É aumentar em En coragem, intensidad. em intensidade, En fuerza. em força. El crecimiento. O crescimento es algo necesario en nuestras vidas. é algo necessário na nossa vida. Algo que es parte del plan de
Dios. algo que faz parte do plano de En el libro Deus. de Génesis capítulo 1, versículo 28, No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 28, Dios habló a Adán y a Eva. Deus falou para Adão e Dios Eva los creó. e os criou, Y dice la palabra Y dice la que palabra los bendijo que os abençoou y les dijo: e disse para eles: creced, crescei creced Crescei y multiplicaos. e multiplicai-vos. No les dio una opción, Não deu para eles uma opção, no era una sugerencia, não era uma sugestão, era un mandato. era um mandamento. Creced, Crescei, creced, crescei, multiplicaos, llena la multiplicai-vos, tierra. enchei a Es una terra. orden divina, É uma ordem divina, es una sentencia de Dios. é uma sentença de Deus. Estamos llamados a crecer. Fomos chamados para crescer. Estamos llamados a crecer. Somos chamados a crescer. Y no es una sugerencia. E não é uma sugestão. Dios te dice: Deus te diz: crece, cresça, crece. cresça. Por eso en esta noche E por isso nessa noite debes decir você deve dizer: conmigo: comigo yo eu puedo posso crecer. crescer. Pero más que eso, Porém, mais do que isso, digan conmigo: digam comigo: yo eu voy a crecer. Es una decisión, é uma decisão, es una determinación. é uma determinação. Crecer es algo que todos tenemos que tener claro aquí. Crescer é algo que todos nós temos que ter claro aqui. Jesús decidió crecer. Jesus decidiu Por crescer. eso se quedó en el E templo, por isso ele ficou no buscando templo, las cosas de Dios. buscando as coisas de Porque él Deus. quería un crecimiento integral. Porque ele queria um crescimento integral. No solamente creció intelectualmente, Não apenas cresceu intelectualmente, en sabiduría, em sabedoria, en ciencia, em ciência, en experiencia. em experiência. Él era una esponja. ele era uma esponja. Absorbía todo lo que le rodeaba. Absorvia tudo que tinha ao seu redor. Perguntava, escuchaba, escutava, absorbía. absorvia. Sus antenas estaban puestas. Suas antenas estavam Él ligadas. percibía todo el ambiente. Percebia tudo no Sabía ambiente. sacar jugo a cada experiencia. Sabia extrair o Él possível de cada experiência. desarrollaba su intelecto. Desenvolver seu intelecto. Él desarrollaba su inteligencia. Ele desenvolvia sua Él inteligência. era alguien capaz de absorber cada experiencia. Era alguém capaz de y absorver sacar cada una experiência lección de cada cosa insignificante. e tirar uma lição de cada coisa, por mais insignificante que fosse. Por eso cuando usted luego lo escucha hablar, Por isso, quando você escuta ele falar, a cada cosa de la vida, a cada coisa da a vida, cada momento, de cada él momento, siempre tenía una enseñanza. ele sempre tinha um De ensinamento. una forma sencilla, De uma forma simples, pero magnífica. porém magnífica. Jesús decidió crecer. Jesus decidiu Por crescer. eso él Por isso ele siempre se esforzó sempre se en esforçou oír, em ouvir, en preguntar, em perguntar, para poder desarrollar su inteligencia, para poder desenvolver sua su inteligência, sabiduría. sua sabedoria. Yo quiero en este día E eu quero nesse dia creer que todos los que estamos aquí crer que todos nós que estamos aqui podemos crecer, podemos crescer. podemos crecer. Podemos crescer. Pero no solamente crecía en sabiduría. Mas não apenas crescia em sabedoria. Dice la palabra de Dios que crecía en estatura, Diz a palavra de Deus que ele crescia em estatura, en desarrollo. em desenvolvimento. Su físico crecía, O seu físico crescia, su cuerpo crecía. o seu corpo crescia. Dios está preocupado por tu crecimiento físico. E Deus está preocupado com o seu crescimento físico. Conmigo también se preocupa. Comigo ele também se Solo preocupa. que hemos llegado a un límite. Só que eu tenho chegado no limite. También cuando llegamos a este límite, luego seguimos por este E otro. quando a gente chega nesse limite, a gente vai continuando por esse aqui. Pero es muy importante la salud física, Mas é muito importante a saúde el física, desarrollo físico. o desenvolvimento físico. Tenemos que crecer, Temos que crescer, tenemos que ser fuertes, temos que ser fortes, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. temos que cuidar do nosso corpo. Dios tiene mucho trabajo para ti. Deus tem muito trabalho para você. Debes cuidarte. Você tem que se cuidar. Cuida tu cuerpo. Cuida do teu Es corpo, templo del Espíritu Santo. que é templo do Espírito Santo. Tu cuerpo es muy importante. Teu corpo é muito importante. Trátalo bien, Trata bem dele. honralo, Honre-o. vístelo bien. Vista-o bem. Tu cuerpo es maravilloso. Teu corpo é maravilhoso. Eres un monumento de Dios. Você é um monumento de Deus. Amén. Amém? No solamente las mujeres son un monumento, E não apenas as mulheres são um monumento. también los hombres son un monumento. Os homens também são um monumento. Cuidemos el cuerpo. Cuidemos do corpo. Permitamos que la salud nos
acompañe. E permitamos que a saúde nos acompanhe. Si no cuidas tu cuerpo, Se você não cuida do seu corpo, vas a interrumpir el plan de Dios con tu vida. vai interromper o plano de Deus com a sua Puedes vida. frustrar los planes de Dios con tu vida. Você pode frustrar os planos de Deus na sua vida. Yo este mes de julio fui operado de una vesícula E eu, nesse mês de julho, fui operado da vesícula. y no solamente fui operado, E não apenas fui operado, el doctor me dijo, o doutor me disse, cuando vio mi expediente, quando ele viu o meu prontuário, Juan Carlos, Juan Carlos, Dios te ama mucho Deus te ama muito, porque tú estuviste a punto de morir. porque tu estiveste prestes a morrer. Si no hubiese sido operado 24 horas, Se você não tivesse sido operado 24 horas tú antes, no hubieras aguantado. você não teria aguentado. Se me fue la infección a la sangre, E ia infeccionar o meu se me sangue, encharcaron los pulmones, e ia encharcar os meus mi pulmões. hígado fue afectado O meu fígado foi afetado y todo en un momento e tudo no momento podía haber parado. poderia ter parado, foi infeccionado. Entonces el doctor me dijo, E então o doutor me disse: Dios te ama. Deus te ama. La providencia de Dios A providência de ha Deus estado contigo. tem estado contigo. Entonces yo me di cuenta Então eu me dei conta que frágiles somos. que frágeis somos. En un momento Em um momento estamos, estamos, en un momento, em um momento, bye bye, tchau, tchau, nos vamos. vamos embora. Nadie puede tener la garantía Ninguém pode ter a garantia de que puede estar aquí de que vai poder estar aqui porque puede hacerlo. porque pode fazer. Solo la gracia de Dios. Só a graça de Deus. Cuida tu cuerpo. Cuida do teu corpo. Cuerpo es tu salud. Corpo é tua saúde. Pero dice la palabra de Dios Mas a palavra de Deus que diz crecía en gracia, que ele crescia em graça, en sabiduría. em sabedoria. Pero era una gracia con Dios y con los hombres. Porém era uma graça com Deus e com os homens. Y esto me llama la atención. E isso me chama a atenção. Qué importante es el crecimiento integral. Que importante é o crescimento Qué integral. importante es que crezcamos Quão importante é que en la cresçamos ciencia, en el intelecto. na ciência, no intelecto. Yo creo que vivimos hoy en un tiempo donde las nuevas generaciones son los jóvenes más preparados de la historia. E eu creio que nós temos vivido um tempo em que os jovens das novas gerações são os mais preparados da história. El pastor me decía que muchos de los que están aquí participando como músicos, como parte de la coral, de jóvenes, de adolescentes, E o pastor me dizia que muitos daqueles que estão trabalhando no coral, nos grupos, nos adolescentes, muchos han logrado sus carreras, están preparadísimos. muitos têm alcançado carreiras e são preparadíssimos. Pero qué importante es Mas quão importante saber é que muchos de vosotros saber que muitos de vocês hay algo más importante que el crecimiento intelectual, têm algo mais importante do que o crescimento y es intelectual, crecer en la gracia de Dios. que é o crescer na graça de Deus. Es una marca que abre puertas. É uma marca que abre Es una portas. señal que marca la diferencia. É um sinal que faz a diferença. Porque no solamente es el talento natural, Porque não é simplesmente o talento no natural. solamente es el esfuerzo humano, Não é apenas o esforço no es lo humano. que yo puedo conseguir. Não é aquilo que eu posso Es la conseguir. gracia de Dios en mi É a vida. graça de Deus na Es minha la gracia vida. de Dios en mi vida. É a graça de Que Deus na puede minha marcar vida. la diferencia. Que vai fazer a La diferença. gracia de Dios A graça de Deus no es solamente para estar en este templo sirviendo, não é apenas para estar aqui nesse templo, es sirviendo, servindo. es para servir a la comunidad. É para servir a Esa comunidade. gracia de Dios Essa graça de te Deus acompañará en cada cosa que tú hagas. vai te acompanhar em cada coisa que você faça. Dios te abrirá puertas. Deus vai te abrir portas. Dios te dará un rostro diferente. Deus vai te dar um rosto diferente. Brillo, Um carácter, caráter que marca la que diferencia. faz a diferença. Crece. Cresça. Crece en la sabiduría. Cresça em sabedoria. Desarrolla tu cuerpo. Desenvolve o teu Pero corpo. nunca olvides Mas nunca esqueça. la gracia de Dios sobre tu vida. A graça de Deus sobre a tua La vida. gracia de Dios sobre tu vida. A graça de Deus sobre a tua vida. Porque el propósito de crecer Porque o propósito de crescer es é fructificar. frutificar. La gracia de Dios A graça de te hará Deus producir. vai te fazer Y produzir. Dios quiere que tú produzcas. E Deus quer que você produza, Que des fruto. que você dê fruto, Que te siembres y te multipliques. que você semeie e Porque multiplique. el crecimiento es para que seas de bendición. O crescimento é para que você seja uma El bênção. crecimiento de Dios no es para un desarrollo personal. O crescimento de Deus não é apenas para desenvolvimento El pessoal. fin último O
propósito final de tu vida da tua vida no es que tú te mueras con lo que tienes. que você morra com aquilo que tem. Usted va a crecer, Você vai crescer, pero también se va a multiplicar. mas também vai se Lo que multiplicar. usted es, O que você é, lo que usted tiene, o que você tem, no muere con usted. não morre com você. Usted va a crecer, Você vai se crescer, va a reproducir, vai se y su reproduzir, vida va a ser una bendición e extraordinaria. a sua vida vai ser uma bênção Por extraordinária. tanto, crecer Portanto, crescer, es el plan de Dios para su vida. crescer é o plano de Deus para a sua vida. Es plan de Dios para todos los que estamos aquí. É o plano de Deus para todos nós que Para estamos aquellos aqui. que nos escuchan por la radio, E por também por aqueles que televisión. nos escutam pela rádio e pela televisão. Este día es un día donde la palabra de Dios Esse dia é um dia onde a palavra de Deus nos recuerda nos recorda el propósito del por qué estamos en este templo. o propósito do porquê estamos nesse templo. Estamos en este templo. Estamos nesse templo Tenemos la 63 escuela bíblica. e temos essa 63ª escola Porque bíblica hemos decidido porque nós temos decidido estar aquí em en la casa de Dios. na casa de Deus, Porque queremos crecer porque queremos en la crescer gracia de Dios. na graça de Deus. Yo decido estar aquí. Eu decido estar aqui. Usted decide estar aquí. Você decide estar Porque aqui quiere crecer. porque quer crescer. Ahora, este crecimiento Agora, esse es crescimento fundamental en nuestra vida. é fundamental na nossa En el vida. libro de Efesios capítulo 4, No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 15, versículo 15, dice la palabra de Dios: diz a palavra de Deus: crezcamos en todo. cresçamos em tudo, Esto es en la cabeza que es Cristo. isto é, na cabeça que é Cristo. Presta atención a lo que le voy a decir. Preste atenção ao que eu vou te dizer. Dios dice, crece en todo. Deus diz: cresça em tudo, En todo. em tudo. En otro texto de la palabra se nos habla de crecer en la gracia. Em outro texto da palavra nos é dito para crescermos na graça. Pero dice, crece en todo. Mas aqui diz: cresça em tudo. Pero busca una dirección. Porém, busque uma direção. Crece hacia la cabeza. Cresça até a cabeça. Hacia la cabeza. Até a cabeça. Em direção à cabeça. Este crecimiento Esse crescimento nos habla de armonía. nos fala de harmonia. Porque todo crecimiento Porque todo crescimento que no está en armonía con la cabeza que não está em harmonia com a cabeça es un crecimiento desproporcionado. é um crescimento desproporcional. Es un desequilibrio. É um desequilíbrio. El crecimiento O crescimento de toda criatura de toda criatura debe estar dirigido hacia Dios. deve estar dirigido até Deus. Dios Deus es el creador. é o Criador. La criatura A criatura es obligada é obrigada a crecer, a crescer, pero en armonía con Dios. porém em harmonia com Deus. Todo crecimiento Todo crescimento que está apartado de la cabeza, que está afastado da que cabeça, está apartado del creador, que está afastado do Criador, es un crecimiento problemático. é um crescimento problemático. Es un crecimiento monstruoso. É um crescimento monstruoso. Es un crecimiento que es complicado. É um crescimento que é Porque complicado. es un crecimiento que se vuelve contra nosotros. Porque é um crescimento que se volta contra Porque nós. es un crecimiento cancerígeno. É um crescimento canceroso. Es un crecimiento rebelde. É um crescimento rebelde. Porque crecer dejando la cabeza Porque crescer deixando a cabeça es un crecimiento que no es saludable. é um crescimento que não é saudável. Por eso en este tiempo Por isso, nesse tempo, vemos que la sociedad vemos que a sociedade cresce, aprende, inventa, inventa, desarrolla, desenvolve tecnología, ciencia en todos los ámbitos. em todos os Pero âmbitos. usted observe Mas o que você el observa estado de las personas. no estado das pessoas, Observe Observe el comportamiento de las o familias, comportamento das las famílias, rupturas familiares, as rupturas la familiares, rebelión de los padres hacia los hijos, a rebelião dos de pais los contra hijos seus hacia los filhos padres, e dos filhos contra os nuestra pais. sociedad, Nossa sociedade. aquí en América, Latinoamérica, en Europa, na Europa, en todas partes del mundo, em todas as partes do es mundo, una sociedad en crisis, é uma sociedade em porque crise, está en un progreso porque está em um progresso desproporcionado, desproporcional. porque si no crecemos Porque se não en crescemos gracia de Dios, em graça de Deus, nuestro crecimiento o nosso es crescimento una ruina. é uma ruína. Por eso en este día, Por isso, nesse dia, estudia, estude, trabaja, trabalhe, esfuérzate, esforce-se, prepárate, prepare-se, pero no olvides a Dios en tu vida. mas não esqueça de Deus No na sua vida. olvides a
Dios en tu vida. Não esqueça de Deus na Todo sua lo que vida. tú hagas, Tudo que você faça, asegúrate tenha segurança que está en armonía con Dios. de que está em harmonia com Si Deus. tu vida no está en armonía con Dios, Se a tua vida não está em harmonia com Deus, tu crecimiento o teu crescimento es un crecimiento personal, é um crescimento pessoal. pero tú necesitas, Mas você por precisa, encima de todo, acima de que su tudo, gracia te acompañe, que a graça dele que te la gracia de acompanhe. Dios te acompañe, Que a graça de Deus te porque la acompanhe. gracia de Dios Porque a te graça de Deus sostendrá, te la sustentará. gracia de Dios A te graça de abrirá Deus puertas, vai te abrir portas. porque la gracia de Dios Porque a graça de Deus hará en ti vai fazer em lo que você nunca jamás tú lograrás. o que você nunca jamais vai conseguir. Por eso en la vida de Jesús Por isso, na vida de fue Jesus, tan importante el crecimiento. foi tão importante o crescimento. Por eso debes crecer. Por isso você deve crescer. ¿Hasta cuándo? Até quando? Mientras vivas. Enquanto você viva. Mientras vivas, Enquanto viver, debes crecer. você deve Porque el crescer. crecimiento es parte de la vida. Porque o crescimento faz parte da vida. Por eso, mientras tengas vida, Por isso, enquanto você viva, debes seguir creciendo. deve continuar crescendo. Tienes que seguir aprendiendo. Tem que continuar Tienes aprendendo. que seguir Tem esforzándote. que continuar se No esforçando. te relajes. Quando você relaxa, No te relajes. não relaxe. No te acomodes. Não te acomode. Sigue aprendiendo. Continue aprendendo. Sigue estudiando. Continue estudando. Sigue creciendo. Continua crescendo. Sigue preguntando. Continua perguntando. Sigue escuchando. Continua escutando. Nunca Nunca dejes de crecer. deixe de Si crescer. tienes 80 Si años, você tem 80 si tienes anos, 12, si tem si 12, tienes 6, si tem si 6, tienes 90, si tem 90, mientras Dios te tenga en vida, Enquanto Deus te dê vida, Dios te tiene permitiendo Deus está te para permitindo que tú crezcas. que você cresça. Sigue creciendo. Continua crescendo. Sigue creciendo. Continua crescendo. Yo digo que en este lugar, E eu digo que nesse todos lugar, los que estamos aquí, todos que estamos aqui, creceremos. Creceremos. cresceremos. Creceremos. Cresceremos. Ahora, ¿qué impide el crecimiento? Agora, o que é que impede o crescimento? Hay muchas facetas que pueden impedir el crecimiento. Há muitas facetas que podem impedir o crescimento. Y esto es muy importante que podamos prestarle atención. Isso é muito importante que possamos prestar atenção. En el ámbito de la salud, No âmbito da saúde, la mala alimentación, a má alimentação, el estrés, o estresse, pueden contribuir a que tu crecimiento sea afectado. podem contribuir para que seu crescimento seja afetado. Pero hay algo importante que vemos en este crecimiento que el Señor está hablando acerca de Jesús. Porém, Pero aquí hay una referencia al crecimiento que está afectando la vida de Jesús. aqui nós temos uma referência do crescimento que está atuando na vida de Jesus. Un crecimiento mental, Um crescimento mental, emocional, emocional, espiritual. espiritual. Si crezco mentalmente, si yo crezco mentalmente, Se eu cresço mentalmente, es un desarrollo intelectual. é um desenvolvimento intelectual. Si crezco emocionalmente, Se eu cresço emocionalmente, emocionalmente me desarrollo. eu desenvolvo emocionalmente, Pero en lo espiritual, mas no espiritual, necesito entender eu preciso entender que debo desarrollarme también. que eu tenho que desenvolver também. ¿Qué es lo que viene a veces a impedir el crecimiento espiritual? E o que é que às vezes vem impedir o nosso crescimento espiritual? Hay un factor Existe um fator que está en el ambiente en donde nos desenvolvemos todos los días. no ambiente em que nós nos desenvolvemos todos os dias. Y ese factor se llama opresión. E esse fator se chama opressão. Opresión. Opressão. Y este factor es espiritual. Esse fator é espiritual. Es un factor que muchos no saben identificar. É um fator que muitos não sabem identificar. El libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 7. No livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 7, Dice la palabra del Señor diz a palavra do Senhor que la opresión que a opressão entontece al sabio. deixa o sábio tonto. Otra versión dice lo hace loco. E outra versão diz que o faz louco. La opresión puede hacer que una persona cometa locuras. A opressão pode fazer com que uma pessoa cometa loucuras. No importa cuántos talentos tengas, Não importa quantos talentos você tenha, cuánta sabiduría has adquirido, quanta sabedoria tenha adquirido, cuánta Biblia tengas en la cabeza. quanto de Bíblia você tenha na cabeça.
La opresión puede trabajar. A opressão pode trabalhar. Y si tú no estás atento, E se você não está atento, puede perjudicar tu desarrollo. pode prejudicar o teu desenvolvimento. Muchas veces hay comportamientos y actitudes Muitas vezes existem comportamentos e atitudes inexplicables. inexplicáveis. Personas Pessoas que reaccionan de manera inadecuada, que reagem de forma inadequada, de manera impredecible. de forma imprevisível. ¿Cómo es posible? Como é possível? Ciertas reacciones, ciertos comportamientos. Certas reações, certos comportamentos. Hay una explicación. Existe uma explicação Tiene que ver con la opresión. que tem a ver com a opressão. Dice la Biblia, A Bíblia diz la opresión que a opressão al más sabio faz ao mais le sábio, puede causar un efecto negativo pode causar nele um efeito y negativo hacer que sus comportamientos e fazer com que seus le comportamentos lleve a cometer locuras. o levem a cometer loucuras. Por eso debemos de prestar atención Por isso temos que prestar atenção a este factor opresión. a esse fator ¿Qué opressão. causa la opresión? O que é que causa a opressão? Lo primero, Primeiro, cancela la autodeterminación, ela cancela a autodeterminação, sofoca tu potencial, sufoca o teu potencial, anula tu voluntad. anula a sua Cuando una vontade. persona está bajo opresión, Quando uma pessoa está sob y opressão, digo opresión, e eu digo opressão, no posesión, não possessão, sino que está bajo la presión del ambiente, mas que a pessoa está debaixo da pressão do ambiente. esa persona Essa pessoa, se siente anulada en su capacidad de decidir, ela se sente anulada na sua capacidade de está decidir, confundida, e está confusa, está oprimida, está oprimida, y su determinación, e a sua su determinação, potencial seu potencial está amarrado. está amarrado. Algo le pasa, Alguma coisa no acontece com ela. funciona, Não funciona. no piensa, Não pensa. algo sucede, Alguma coisa acontece. está luchando Está lutando para salir adelante, para seguir adiante. pero no funciona, Mas não funciona. algo está pasando. Tem alguma coisa acontecendo. Pero en segundo lugar, E em segundo lugar, la opresión viene a manejar la comunicación, a opressão vem a manusear a comunicação, viene a dominar la comunicación, a dominar a comunicação, porque la comunicación porque a comunicação es lo que hace posible que É o- nosotros nos tengamos conectados con el mundo que é o nos que rodea. torna possível que nós nos mantenhamos conectados com o mundo que nos Por eso rodeia. tenemos que ser cuidadosos E por isso temos que ser con cuidadosos aquello que leemos, com aquilo que lemos, con aquello que vemos, com aquilo que con vemos, aquello que escuchamos. com aquilo que escutamos. ¿Qué te llama la atención? O que é que te chama a atenção? ¿Qué es lo que es tu programa favorito? Qual é o teu programa ¿Qué es lo favorito? que te atrae en el medio de comunicación? O que é que te atrai nos meios de comunicação? Posiblemente, Possivelmente, aquellos que me escucháis aqueles que me escutam podéis identificar talvez possam identificar a través de aquello que os atrae para ver, escuchar o leer, através daquilo que ele pode atrair para escutar ou ler, el factor que determina tu opresión. o fator que determina a tua opressão. Porque lo que te atrae Porque aquilo que te atrai probablemente es lo que te controla. provavelmente é o que te controla. Así que es importante Assim que é que importante nos demos cuenta que nós nos demos que el conta enemigo que o inimigo está tomando los medios de está comunicación tomando os meios de para comunicação controlar la mente de las personas, para controlar a mente das pessoas, para controlar su voluntad, para controlar suas para vontades, desviar su enfoque, para desviar o seu para foco, distraer su potencial. para distrair o seu potencial. El enemigo trabaja con los medios de comunicación O inimigo trabalha com os meios de como nunca comunicação antes, como nunca antes, para pervertirnos, para para perverter, corrompernos, para nos corromper, para grabar en nuestro subconsciente para gravar no nosso subconsciente ciertos mensajes certas y mensagens provocar una contaminación e provocar uma que contaminação nos va a llevar a salir fuera del plan de Dios. que vai nos levar a sair do plano de Por Deus. eso, en tercer lugar, Por isso, em terceiro la lugar, opresión a opressão disuelve tu destino dissolve o teu destino y trae un fracaso a tu propósito. e traz um fracasso ao seu propósito. Porque la opresión Porque a opressão, lo que viene a buscar o que vem trazer sacar tu esperanza, é tirar a tua esperança, sacar tu salvación. tirar a tua La salvação. opresión viene a romper el propósito, el plan de Dios con tu vida. A opressão vem para romper, para quebrar o propósito de Deus com a sua vida. Porque opresión Porque opressão es la persecución é uma perseguição continua, contínua, constante, constante, para doblegar tu resistencia,
resistencia, para tomar tua para que resistência, tú descuides tu comunión con Dios, para que você descuide a sua para comunhão com impedir el Deus, fruto en tu vida, para impedir que você frutifique para na que sua vida, impida en ti el desarrollo, el objetivo del por cual tú existes. para impedir o desenvolvimento, o objetivo daquilo pelo qual você Porque el existe. enemigo quiere destruir el propósito de Dios en tu vida. Porque o inimigo quer destruir o propósito de Deus na Y tua estamos vida. enfrentando un ambiente Estamos enfrentando um ambiente opresivo, opressivo, porque quiere impedir porque quer la impedir gracia de Dios a graça en de la vida Deus de los hombres, na vida dos homens pero también en los cristianos. e também nos cristãos. No basta estar en la iglesia. Não basta apenas estar na igreja. Necesitamos invertir tiempo Nós precisamos investir tempo buscando a Dios, buscando a Deus, escuchando a Dios, escutando a Deus, aprendiendo de Dios, aprendendo de Deus. porque la gracia de Dios Porque a graça es de Deus imprescindible, é en imprescindível nuestra vida, na nossa para vida, nuestro desarrollo. para o nosso Pero ¿qué desenvolvimento. hace el diablo? Mas o que é que o diabo faz? Usa el ambiente de opresión Ele usa um ambiente de para opressão desgastarte, para te desgastar, debilitarte, para te debilitar, confundirte, para te confundir, controlar tu voluntad, controlar tua buscar de vontade, cualquier manera, buscar qualquer de maneira influenciarte, de te influenciar, contaminarte, de te contaminar, sembrar en tu mente, semear na tua ideas, mente ideias, pensamentos, atitudes que te atitudes van a separar que vão te del separar centro de la voluntad de Dios. do centro da Y vontade todo de tu Deus. potencial, E todo o teu toda tu potencial, sabiduría, toda a tua sabedoria, todo lo que tú eres, tudo que você é será improductivo. vai ser improdutivo. Pero Dios no quiere eso para ti. Mas Deus não quer isso Yo para declaro, você. Eu declaro, crecerás, você vai crescer, crescerá, te multiplicarás. você vai se Por multiplicar. eso tengo una palabra para ti. E eu tenho uma palavra para você. En el libro de Deuteronomio, No livro de Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 28, versículo 13. versículo 13. Ahí dice la palabra del A Señor. palavra de Deus diz aí. Busca conmigo Deuteronomio capítulo 28. Procure comigo, Deuteronômio capítulo 28. Ahí se nos habla de los beneficios de la obediencia. E aqui se nos fala dos benefícios da obediência. 28, 13. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Amén. Amém. El Señor promete. O Senhor promete. Escucha bien. Escute bem. Jovem, Jóvenes, jovens, todos aquellos que me escucháis, todos aqueles que me escutam, Deus Deus diz, te pondré te colocarei por cabeça, não por cola, e não por cauda, arriba aí em cima e não abaixo, e não embaixo, delante adiante e não detrás. e não atrás. Eso es lo que Dios promete. Isso é o que Deus ¿Qué promete. significa ponerte en cabeza y no O que é que cola? significa colocar você por cabeça e não por El cauda? que está en cabeza É que quem está na cabeça es el que está en autoridad. é alguém que está em El que autoridade, tiene dominio del ambiente. tem o domínio do ambiente, Es el que no está dominado. é o que não está dominado, Es el que domina. é o que domina. El que está en la cola Quem está na cauda es el esclavo. é o escravo, Es el que está dominado. é o que está El dominado, que está oprimido. é o que está oprimido, Está esclavo é o que é escravo del ambiente, do ambiente, de las circunstancias. das circunstâncias. Y Dios te dice, E Deus te no diz, importa dónde vayas, não importa onde você no importa vá, la dificultad, não importa a no dificuldade, importa el ambiente, não importa o donde ambiente, quiera que estés, onde quer que você mi esteja, gracia estará contigo. Deus vai estar com você. Mi gracia estará contigo. A minha graça vai estar E com te você pondré arriba, e vai te colocar no em cima, abajo, não embaixo. Cabeça, no cola, não cauda, delante, diante, no detrás, não atrás. prestarás Você vai emprestar y no pedirás prestado. e não vai pedir emprestado. Dios te saca Deus te de la tira esclavitud, da escravidão, de la miseria, da miséria, de la dependencia, da dependência, del ambiente, do ambiente, de la comunicación. da comunicação. Ninguém podrá dominarte, vai poder te dominar, controlarte, manipularte, te controlar, te manipular. Dios te hará crecer. Deus vai te fazer Y crescer. Dios quiere una iglesia E Deus quer uma igreja por encima del ambiente. por cima do ambiente. Una iglesia profética, profética, una iglesia fuerte, uma igreja forte, una iglesia que domina el ambiente, uma igreja que domina o no es ambiente, esclava de la comunicación, não é escrava da no es comunicação, esclava de la corrupción, não é escrava da sino corrupção, una iglesia mas uma igreja que va adelante que vai adiante y no detrás, e não atrás, que está arriba, que está em y no cima abajo. e não La abaixo. gracia de Dios A graça de está Deus con nosotros, está conosco, está contigo, está contigo, está en Brasil, está no Brasil, está en España, está na Espanha. y nosotros E nós somos cabeza. somos La cabeça. iglesia A igreja es cabeza, é cabeça. cabeza de la sociedad. Cabeça da sociedade. Os pastores, os ministros, cabeça, cabeza, cabeça, no cabezones, não cabeções, cabeza cabeça y no cola. e não cauda.
Yo siento Eu que sinto en esta tarde, que nessa noite, la opresión a opressão tiene que salir de este vai lugar. sair desse lugar. El Señor O Senhor te habla de libertad, vem para te libertar, habla de libertad. te fala de liberdade. Este día Nesse dia, has llegado a este lugar tenho chegado a esse lugar débil, fraco, cansado, cansado, sin poder pensar, sem poder pensar, sin saber qué será de tu futuro. sem saber o que vai ser do seu Hay futuro. circunstancias Tem que te circunstâncias están afectando. que estão te afetando. Hay cosas que has escuchado, Tem coisas que você tem las escutado, cosas que has visto. as coisas que você tem visto. Alguien te ha influenciado, Alguém está te influenciando. Algo ha pasado. Algo aconteceu que ha abierto la puerta que abriu a a porta la opresión en tu vida. para a opressão na tua vida. Pero en este día, Mas nesse dia, Dios te ha dicho, Deus está te quiero dizendo: que crezcas, quero que você cresça. quiero que crezcas. Quero que você Y cresça. nada va a detener, E ninguém vai deter. nada va a detener Nada vai el deter crecimiento en tu vida. o crescimento na Por tua eso vida. nesta noche, Por isso, nessa noite, Dios te dice, Deus te diz: si buscas mi gracia, se você busca a minha si graça, buscas mi gracia, se você busca a minha si graça, buscas en mi palabra, se você busca en mi a minha palavra, presencia, da minha con mi presença, Espíritu Santo, do meu Espírito Santo, nada nada vai que impedir tú crezcas. que você cresça. Esta noche Essa noite es una noche de libertad, é uma noite de liberdade, de oportunidad. de oportunidade. En un momento determinado, Em um momento determinado, se nos habla de Abraham se nos fala de Abraão, en el capítulo 13 del libro de Génesis, no capítulo 3 do livro de Gênesis, el versículo 14 e no al versículo 18. 14. Abraham se había separado de Lot. E Abraão se separou de Ló. Lot había decidido ir a las llanuras de Jordán, Ló decidiu seguir para as regiões do Jordão, la mejor tierra. a terra melhor. Abraham estaba afectado E Abraão estava afetado, porque se había separado de su sobrino. porque tinha se separado do seu Su sobrinho. sobrino había escogido la mejor parte O seu sobrinho tinha escolhido a melhor parte. y Abraham se quedaba golpeado. E Abraão estava ali golpeado. Dice la palabra del Señor E a palavra do Senhor diz que Dios vino a Abraham que Deus veio a Abraão y le dijo: Abraham, e disse: Abraão, alza tus ojos. levanta os teus olhos. Qué importante es O importante é, cuando alguien está bajo opresión, quando alguém está sob opressão, suele bajar la cabeza, costuma baixar a cabeça baja los brazos, e baixa os braços, porque la opresión porque a opressão le impide mirar al futuro, lhe impede de olhar para o futuro le impide tener una cosmovisión acertada. e lhe impede de ter uma cosmovisão acertada. Quizás físicamente estés levantado, Talvez fisicamente você esteja pero levantado, en tu espíritu mas no teu te espírito sientes golpeado, te sente golpeado, estás herido, estás ferido, estás cansado, estás cansado, tus brazos están bajados, teus braços estão para pero baixo, Dios te quiere mas Deus quer en el combate. você no combate. Quiere Dios ponerte en el batalla. Deus quer te colocar na Tú batalha. no puedes bajar los brazos. Você não pode baixar Tú os no puedes braços, bajar la cabeza. não pode baixar a Deus te cabeça. dice, Deus te diz: Abraham, Abraão, levanta tu cabeza. levanta a tua cabeça, Mira olha al norte, para o norte, al sur, para o sul, al este, ao leste, al oeste. a oeste. Lot Ló no te quitó nada. não tirou nada de você. Mira arriba, Olha para cima, mira abajo, olha para baixo, mira a tu alrededor. olha ao teu redor. El ambiente O ambiente es tuyo. é teu. Tuyo es el lugar. Teu é o Lo lugar. que pise tus pies. Aonde o teu pé vai pisar É para ti. é para ti. Por eso le digo, Por isso eu te digo, no lamentes la pérdida. não lamente pelas No perdas. importa lo que te han hecho. Não importa o que tenham feito No com importa você. lo que se ha sucedido. Não importa o que tenha No acontecido. importa lo que te han dicho. Não importa o que te disseram. Levanta tu cabeza. Levanta a tua cabeça. Mira la promesa. Olha para a promessa. Mira el plan de Dios. Olha o plano de Mira Deus. el plan de Dios. Olha o plano de Deus. Comienza a ver Começa a que ver Dios está contigo. que Deus está Su contigo. gracia está contigo. A graça Su dele gracia está está contigo. contigo. Sua graça está Su gracia contigo. está contigo. A sua graça está Levanta contigo. tu cabeça. Levanta a tua cabeça. Reacciona. Reage. Reacciona. Reage. Reacciona. Reage. Reacciona. Reage. Y levanta un altar. E levante um altar. Eso fue lo que hizo Abraham. E foi o que Abraão fez. No tengo tiempo para hacer mención de otros detalles. Eu não tenho tempo para fazer menção de todos os Pero detalhes. dice la palabra de Dios Mas a palavra de Deus que diz Abraham escuchó a Dios. que Abraão escutou a Deus, Removió la tienda removeu a y se tenda fue a marchar e foi marchando a la cumbre de Mamre, até o cume de Manri, a Hebrón, até Hebron. y levantó un altar. E ali levantou um Y levantó altar. un altar. E levantou um Esta altar. es la clave. Essa é a chave. Levantar un altar. Levantar um altar.
No importa el lugar donde estés. Não importa o lugar onde Por você mais esteja. difícil que seja. Por mais difícil que Levanta seja. um altar. Levante um altar. Levanta un altar. Levanta um Haz altar. un pacto con Dios. Faça um pacto Haz com un pacto Deus. con Dios. Faça um pacto Haz com un Deus. pacto con Dios. Faça um pacto Levanta com un Deus. altar. Levante um altar. ¿Qué es un altar? O que é um altar? ¿Qué es un altar? O que é um altar? Es levantar la cabeza É levantar a cabeça hacia Dios até Deus y poner a Dios en alto. e colocar a Deus acima. ¿Qué es un altar en O mi que é um corazón? altar no meu coração? Poner a Cristo en alto. É colocar Cristo Poner acima a de Cristo tudo. en mi corazón. É colocar Cristo no meu Poner a coração. Cristo Colocar en Cristo lo más alto de mi vida. no mais alto la da minha prioridad vida. más máxima. É a maior prioridade. Él es más importante Ele é o mais importante que nada, do que qualquer outra coisa y que nadie. e do que ninguém. Levantar un altar Levantar um altar es adorar a Dios. é adorar a Deus. Levantar un altar Levantar um altar para pedir a Dios. para pedir a Deus. Perdona mis pecados. Perdoa Señor. os meus pecados. Perdona mis pecados. Perdoa os Señor. meus pecados, Senhor. Límpiame con tu sangre. Limpa-me com teu sangue. Porque si hay pecado, Porque se tem pecado, si tú no estás reconciliado con Dios, se você não está reconciliado com Deus, no estás en armonía con Dios. não pode estar em harmonia com Deus. Y si no estás en armonía con E Dios, se você não está em harmonia com Deus, no hay esperanza. não tem esperança. No importa cuánto tengas, Não importa quanto você no tenha, importa cuánto sabes, não importa quanto você sabe, cuánto talento tengas, quanto talento você tenha. si no está la gracia de Dios sobre Se tu não vida, tem a graça de Deus na sua no vida, eres nada, você não é no nada. eres nadie, Você não é ninguém. eres un fracaso. Você é um fracasso. Hoy Dios quiere perdonarte. Hoje Deus quer te perdoar. No sé quién eres, Eu não sei quem é no sé você, dónde estás, não sei onde você está, pero has dejado de crecer. mas você tem deixado de Estás crescer frustrado. e está frustrado. Nada te llena, Nada te enche. nada te hace feliz, Nada te faz feliz, porque no puedes desarrollar porque você não consegue desenvolver la gracia de Dios en tu vida. a graça de Deus na tua vida. Estás en rebelión con el Creador. Você está em rebelião contra o Criador. Por eso Cristo vino al mundo, E é por isso que Cristo veio ao mundo, para que la gracia de Dios para que a graça de Deus pudiera venir y alcanzarnos, pudesse vir e nos alcançar, para que por su perdón para que através do seu perdão pudiéramos ser restaurados. pudéssemos ser restaurados. Y el plan de Dios E o plano de Deus para crecer, para crescer, ser fructíferos, sermos frutíferos, pudiera ser realidad. pudesse ser uma realidade. Hoy alguien vino a este lugar. Hoje alguém veio a esse lugar. Alguien nos escucha por la radio y nos Alguém ve por nos la escuta televisión pela rádio ou pela televisão y está frustrado, e está frustrado, está con su cabeza bajada, está com sua cabeça baixa, sin esperanza sem esperança y no sabe qué hacer. e não sabe o que fazer. Hoy yo te digo, Hoje eu te digo, levanta tus ojos levanta os teus olhos y mira al futuro, e olha ao futuro, porque Dios está contigo. porque Deus está Su contigo. perdón, Tem perdão. su perdón O seu perdão te levantará vai te y te levantar dará una nueva oportunidad. e vai te dar uma nova Puedes oportunidade. crescer. Você pode crescer. Puedes crecer. Você pode Puedes crescer. crecer. Pode Amén. crescer. Puedes crecer. Pode crescer. Pero hay algo más. Porém tem algo mais. Quizás alguien dice, Talvez alguém diga: yo soy cristiano, eu sou cristão, soy un siervo de Dios, soy sou una um sierva servo de Deus, sou uma serva de Deus, pero siento que hay un ataque de opresión. mas eu sinto que estou sob ataque de opressão. Cuando Jesús Quando Jesus comenzó su ministerio, começou o seu ministério, él tenía que enfrentar el ambiente de opresión. ele tinha que enfrentar um ambiente de Lo opressão. primero que fue O primeiro que aconteceu es enfrentar el desierto, foi enfrentar o deserto, al mismo Satanás. ao próprio Satanás. Pero dice la palabra Mas a palavra de Deus diz que el Espíritu Santo vino sobre él que o Espírito Santo veio sobre ele y lo llevó al desierto. e o levou até o deserto. Hay algo que debes saber. Aí onde deve saber La palabra de Dios promete que a palavra de Deus promete, en Isaías capítulo 10, versículo 27, em Isaías capítulo 10, versículo 27, que la opresión que a opressão es a causa de un yugo é a causa de um jugo que te oprime que te oprime, para que tú no levantes la cabeza. para que você não levante a cabeça.
Pero la unción del Espíritu Santo, Porém, a unção do Espírito Santo, la presencia del Espíritu a Santo, presença do Espírito Santo, que está aquí en esta noche, que está aqui nessa noite está ahí donde tú estás, e que está aí onde você está, vendrá sobre ti vai vir sobre você y se cumplirá esta promesa. e vai se cumprir essa promessa. Acontecerá aquel tiempo Acontecerá naquele que dia tu carga que a sua carga está sobre tu hombro, que está sobre o teu la ombro, opresión que está sobre tu a hombro, opressão que está se sobre o teu ombro, pudrirá, vai se se quebrar, romperá, vai se romper por por causa del causa poder del Espíritu do Santo. poder do Espírito Y ese Santo. Espíritu Santo está aquí en este E o lugar. Espírito Santo está aqui Y nesse se lugar. rompe toda opresión. E se rompe toda a Por eso opressão. creo en esta tarde Por isso eu creio que nessa hay tarde libertad que tem liberdade para que te levantes para que você se y levante sigas adelante e siga adiante, creciendo, crescendo para la gloria de Dios. para a glória de Deus. Levante suas manos Levante sua mão y adore a Dios en este lugar. e adore a Deus nesse lugar. En esta tarde Nessa la tarde, presencia de Dios está aquí. a presença de Deus está Cierra aqui. tus ojos Fecha os teus olhos y busca al Señor en estos e momentos. busca o Senhor nesses momentos. Quizás la palabra de Dios te habló. Talvez a palavra de Deus te falou. Estás luchando, Você está lutando, estás confundido. está Hay confundido. personas en este lugar Tem pessoas nesse que lugar necesitan el poder de Dios que sobre sus precisam do vidas. poder de Deus sobre sua Algunos vida. que están sirviendo Alguns que estão en tu servindo lugar de trabajo, no seu lugar en de tu trabalho, familia. na tua família. Hay necesidad Tem de necessidades que Dios intervenga. de que Deus Hoy intervenha. puedes crecer. Hoje você pode Hoy crescer. puedes crecer. Hoje você pode La crescer. palabra viene sobre A ti. palavra vem sobre você. Padre, en el nombre de Jesús. Pai, em nome de Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Pai, em nome de Jesus. Rompe todo yugo, Señor. Quebra todo jugo, Senhor. Todo yugo de opresión. Todo jugo de opressão. Todo yugo de maldad. Señor. Todo jugo de maldade. Padre, ten misericordia. Pai, tem misericórdia. Tu gracia en nuestras vidas. Tua graça em nossas vidas. Ven, Espíritu Santo. Vem, Espírito Santo. Envía tu poder, Señor. Envia o teu poder, Senhor. Tu unción en Tua unção. Su gracia Sua graça te levantará, vai te levantar. te sostendrá. Vai te sustentar. Levanta tu mirada. Levanta os teus Mira olhos. hacia el final. Olha para frente. Mira hacia el frente. Olha para frente. Mira hacia frente. Olha para frente. Crecerás. Você vai crescer. Crecerás. Vai crescer. Crecerás. Vai crescer. Adora a Dios. Adore a Deus. Levanta un altar. Levante um altar. Levanta un altar. Levanta um altar. A Cristo en tu corazón. Aqui está o meu coração. Su presencia está aquí. A presença dele está aqui. Su presencia está aquí. A presença dele está aqui. Reconcíliate con Dios. Reconcilie-se com Deus. Si algo te apartó de Dios, ven a Él. Se alguma coisa te afastou de Deus, venha a Ele. Si alguien en este lugar Se há alguém nesse lugar necesita a Jesús, que precisa de Jesus, esta noche nessa noite, es una noche para ti. é uma noite para você. No sé dónde estás, Eu não sei onde você está, pero si tú estás en este lugar mas se você estiver nesse lugar y quieres ponerte en armonía con Dios, e quer se colocar em harmonia com Deus, Dios te está llamando. Deus está te chamando. Jesús está llamando. Jesus está chamando. Levanta un altar en tu corazón Levante um altar no seu coração y pon a Jesús e coloque Jesus en lo más alto de tu vida. no mais alto da sua vida. ¿Hay alguien en este lugar Tem alguém nesse lugar que quiere entregar su vida a Jesús? que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante su mano, por Levante sua mão, por favor. favor. No sé dónde estás. Eu não sei onde você está,
Si hay alguien, Se tem alguém, quiero que con tu mano levantada, eu quero que com sua mão levantada, con el favor del pastor, com a permissão do pastor, pasa aquí delante, venha aqui à frente, rápidamente. rapidamente. Está vindo ali. Dios te está llamando. Deus está te chamando. Dios te está llamando. Deus está te chamando. Este es el momento de salvación. Esse é um momento de salvação. Jesús te está llamando. Jesus está te chamando. Entrégale tu vida al Entregue Señor. a Ele a sua vida nessa Esta noite. noche es salvación. Essa noite tem salvação. Si hay alguien, Se tem alguém, si has venido con alguien, se você veio com alguém, invítalo a Jesús. convide essa pessoa a Ven Jesus. adelante. Venha adiante. Aleluya.